Começando, gravando reunião. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à frente 2, estamos no caderno 2, tudo 2, ciclo 2, frente 2, caderno 2, tá? Estamos na aula número 30, fechamos junho com a aula 29, que foi o início de ótica da visão, tá? Foi o início de ótica da visão, e agora nós vamos para a aula número 30, página 227. Conferem aí, pessoal, tudo certo? É isso mesmo? Beleza? Então, página 227, só que antes nós vamos retornar um pouquinho, que a aula anterior 29 já foi feita, e tem alguns itens da aula anterior que nós precisamos dar uma recordada. Então, se alguém quiser acompanhar aí na aula, nós vamos usar algumas partes importantes da aula anterior. Isso aqui está exatamente, na página 218, tá? Então, página 218, representação esquemática do olho. Observe seus olhos no espelho e tente associar o que vê às estruturas internas apresentadas a seguir. Gente, aqui tem um olho humano simplificado, aqui está a córnea, aqui está a pupila, e aqui, olha que bonitinho, o cristalino do nosso olho, lembrando que funciona como uma lente convergente, tá? Aqui, o fundo do nosso olho é onde está a retina, onde há a projeção das imagens. Então, eu estou enxergando aqui um objeto, qualquer, vem um raio de luz, entra no meu olho, passa pelo cristalino e vem bater aqui, no fundo do meu olho, na retina, formando a imagem. Lembra lá de lentes que a distância do objeto até a lente, do objeto até o cristalino, que é a lente, é representado pela letra P, distância do objeto à lente. E a distância da imagem até a lente representamos por pelinha. Vamos lembrar da equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que é F? Distância focal da lente. Só que a minha lente aqui, do meu olho é o cristalino. Detalhe importante, gente, a distância focal do cristalino dos nossos olhos, ela varia. Ela não é constante, como se você comprasse, por exemplo, uma lupa numa banca de jornal. Você vai lá na banca de jornal e fala, eu quero uma lupa de distância focal 10 centímetros, por exemplo. A distância focal da lupa é constante. Aqui o cristalino do nosso olho, ele funciona como uma lente convergente de distância focal variável. Por quê? O que é constante aqui, olha que interessante. Esse é o cristalino do meu olho. Aqui é a retina, onde forma a imagem. Distância do cristalino até a retina, o P' é um número fixo, é um número constante. Esse P', então, é um número fixo, na verdade, é o tamanho do meu olho, tá? O P varia, porque eu olho vários objetos com distâncias variadas, e o F também vai variar. Tudo isso que eu falei está escrito aqui, A equação de Gauss nos mostra que a distância focal do cristalino é variável. Para cada valor de P, a distância focal assume um valor conveniente. Se eu olho um objeto muito perto, a distância focal do cristalino é 1. Se eu coloco um objeto muito distante do meu olho, a distância focal vai mudar. A variação da distância focal do cristalino é feita com a intervenção dos músculos ciliares. Vocês estão vendo que os músculos estão aqui, pertinho do cristalino, tá? P', como eu já falei, é constante. Então, nós percebemos pela equação de Gauss que quanto menor o valor de P, quanto menor for a distância do objeto até o meu olho,
menor vai ser a distância focal, tá? Então, isso nós vimos já na aula 29, eu estou recordando porque é muito importante para a aula de agora, ok? Continuando aí, gente, para um olho normal, esse PP é chamado de ponto próximo, PR ponto remoto. Qual é a distância mínima para eu enxergar bem um objeto? Então, esse D é a distância mínima para uma visão distinta. Quando eu vou ler um caderno, um livro, eu não posso colocar aqui, ó, olha a minha mão, diante do meu nariz, a 5 centímetros do meu nariz, porque eu não consigo enxergar nada, mesmo eu tendo uma vista boa, né? Então, oi, pode falar. Tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Só um instantinho aqui, pessoal. Então, vamos lá, continuando. Então, gente, olha só. Aqui eu tenho um olho normal, né? Para você enxergar um objeto aqui com uma visão boa, você tem que colocar o caderno, olha aqui o meu nariz, gente, para você ler aqui, pelo menos a uns 25 centímetros. Então, esse D é considerado 25 centímetros, tá? Para você conseguir fazer uma boa leitura. Isso se chama ponto próximo. E o ponto remoto, que é o ponto afastado do meu olho, tá? Ele tende a infinito, porque tem pessoas que enxergam muito longe. Então, como são valores variados, tendência a infinito. Aqui é o cristalino do meu olho, ó, que funciona como uma lente convergente. Então, os raios de luz entram aqui no meu olho, entram no cristalino, convergem e formam a imagem na retina, tá bom? E formam a imagem aqui na retina, tudo bem? Tá? Isso aqui, gente, é para um olho normal, quem não tem deficiência visual nenhuma, tá? Próximo. Miopia. Olha aqui, ó. Depois eu vou mandar esses slides para vocês, que tá bem colorido, gente, tá? Que é bom para vocês estudarem. Eu vou mandar no WhatsApp de vocês, tá? Miopia. Quem não enxerga bem de longe, tem dificuldades para enxergar objetos de longe, usa óculos ou lentes divergentes. Como é que eu acho a vergência do óculos de uma pessoa? Vergência é o grau do óculos, tá? Eu coloco a fórmula para o míope como menos 1 sobre D. O que é esse D aqui, ó? É a distância máxima da visão distinta para o olho míope. Gente, eu estou aqui, estou olhando a minha janela lá na frente que tem um cartaz. Até 2 metros, por exemplo, eu consigo enxergar muito bem. Passou de 2 metros, a imagem já fica borrada. Então, para mim, para o meu olho, tá? Para mim, para o meu olho, por exemplo, a distância máxima que eu enxergo para uma visão distinta, 2 metros. Então, esse D aqui, ó, vale 2. É um exemplo, tá? Então, menos 1 dividido por 2 dá menos meio. Ah, então eu tenho que ir no oculista. Então, eu tenho que ir ao oculista, só já vou responder a perguntinha aqui do bate-papo, tá? Então, eu tenho que ir ao oculista e eu vou usar um óculos com lentes menos 1 sobre 2, menos meio grau. Por que menos? Porque lente divergente tem vergência negativa, então, menos meio grau. Grau é o nosso termo corriqueiro. Na verdade, o termo correto seria menos 0,5, menos meio dioptrias, ok? Só um momentinho aqui, pessoal. Continuar, pronto. Então, de nada. Então, pessoal, a vergência ela é calculada para uma pessoa míope, a formulinha para o míope, menos 1 sobre D. Gente, olha o que acontece no olho do míope, que interessante, ó. Vem um raio de luz aqui
entra no cristalino da pessoa, e aí os raios, em vez de bater e convergirem na retina, eles convergem antes da retina. Então, o míope forma a imagem aqui, ó, antes da retina. Por isso, se eu coloco um óculos aqui ou uma lente divergente, o raio diverge, abre mais para a imagem se acomodar na retina, tá? Então, esse é o olho de uma pessoa míope. Então, tudo que vocês têm aqui nessa página é para o míope, ok? Agora nós vamos ver o hipermétrope, que é aquela pessoa que não enxerga bem de perto, que tem dificuldade para ler, por exemplo, o caderno. Então, quem tem hipermetropia, a correção para hipermetropia são óculos com lentes convergentes ou lentes convergentes, né, mesmo, tá? Agora, a formulinha para uma pessoa que tem hipermetropia é diferente. 1 sobre F, que está no caderno de vocês, 1 sobre 25 menos 1 sobre a distância do hipermétrope. DH, distância do hipermétrope. Do jeito que está aqui, esse DH está em centímetros e a distância focal da lente sai em centímetros. Mas se você quiser a vergência da lente, ó, vergência é 1 sobre F, esse 25 centímetros você tem que passar para metros. Então, eu dividi o 25 por 100, 0,25, olha aqui, metros. E DH eu marquei aqui embaixo para vocês, ó. É a distância mínima de visão distinta para o olho hipermétrope. Então, a gente, por exemplo, ó, faz de conta, olhem aqui para mim, que eu tenho hipermetropia. Eu não consigo ler bem de perto. Então, se eu colocar o meu caderno aqui, ó, a 25 centímetros do meu olho, que é esse 0,25 metros aqui da fórmula, eu enxergo a letrinha toda embaralhada. Então, o que o hipermétrope faz? Ó, ele põe o caderno lá na frente, tá? Então, faz de conta que eu vou enxergar direito. A minha distância DH é, por exemplo, meio metro, um exemplo, tá? Então, o correto é 0,25, mas o hipermétrope não enxerga com o 0,25. Ele enxerga, por exemplo, com meio metro, colocando o caderno lá na frente com 1 metro. Então, esse DH é a distância mínima para uma boa visão do olho hipermétrope. E o D é para quem tem o olho normal, 25 centímetros ou 0,25 metros é a distância mínima para o olho normal. Pessoal, atenção numa coisa, ó. Eu já vi no vestibular eles considerando essa distância mínima para uma visão distinta como sendo 20 centímetros ou 0,20 metros. Então, a fórmula aqui você tem que trocar o 0,25 por 0,20, tá? Fica atento isso no vestibular. Esse V é a vergência em dioptrias, que é o famoso grau do óculos. O que acontece para um olho hipermétrope, gente? Os raios de luz entram e eles vão convergir depois da retina. Por isso que o hipermétrope precisa usar óculos com lentes convergentes. Por quê? Para que o raio faça uma convergência aqui mais rapidamente e acomode a imagem na retina, tá? Então, tudo isso daqui está na aula 29, na aula anterior, certo? Aula 29. Como isso é usado aqui na aula 30, eu fiz uma recapitulação, tá? O conteúdo da aula 30 já está aqui, ó, página 227. Nessa página 227, ele fala sobre astigmatismo, tá? Então, ó, pega aí página 227, astigmatismo. O que é o astigmatismo, gente? Ele é provocado por uma distorção na córnea, tá? Então, a córnea da pessoa ou o cristalino da pessoa, ele tem umas distorções. Então, o que acontece? Ó, vocês estão vendo que a imagem, ela forma pontos, ó, multifocais, ó, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Então, ó, faz com que a imagem tenha pontos de foco na retina
essa doença ela é hereditária e às vezes ela é acompanhada também pela miopia, tá? Então, só para vocês terem ideia, quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a usar óculos. É que eu uso óculos muito pouco, só para ler, para dirigir e tal, né? Quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu só tinha miopia. Depois de, sei lá, 40 anos de idade, apareceu o astigmatismo, né? Então, às vezes, ele aparece com consequência da miopia. Pessoal, o Fazano já fez esse exercício, então, página 229.